A igreja te prende ou te traz para mais perto? Não tô falando de paredes, nem de dogmas. Tô falando de você, aí dentro. A cada cerveja tomada olhando tronada, fingindo que tá tudo bem, o que você realmente busca? Em cada sessão de terapia, cada texto espiritual, cada conversa solitária com o teto do seu quarto, você sai dali sentindo paz ou mais confuso ainda. Spinoza dizia que Deus está em tudo. Mas Nietzsche passou a vida inteira tentando negar essa presença, e talvez por isso tenha sofrido tanto. E você? Choraria vendo um carroceiro levantar o chicote contra um cavalo? Você vê Deus no cheiro do café recém-passado, no toque da chuva fina, num abraço que não veio? Ou você só ouve vozes, dentro, fora, em todo lugar, que mais te empurram pro fundo do que te puxam pra luz? A real é que tem coisa que a gente sente e não sabe explicar. Já se pegou falando sozinho? Discutindo com alguém que só existe na sua cabeça? E se essa presença, essa voz, esse sussurro, não for um delírio? E se for Deus tentando alcançar você, mesmo sem religião, mesmo sem templo, mesmo sem nome? Talvez as respostas não venham hoje. Mas se você chegou até aqui, é porque também sente. É porque também pensa. Então se prepara. Porque esse canal aqui não vai te vender salvação, nem pregar moral. Vai te convidar para um mergulho. Um mergulho fundo. Sem religião, sem rótulo, sem medo. Um espaço para trocar ideia de verdade. Então se inscreve, ativa o sino. E vem comigo. Porque agora, o mergulho vai começar. Não me leva a mal. Isso aqui não é afronta. Não é ataque. É só um papo reto, profundo, humano. Daqueles que você escuta com o peito aberto, e não com o dedo apontando. Me responde com sinceridade, sem se esconder de você mesmo. Você vai na igreja porque ama estar lá, ou porque te disseram que esse é o único jeito de chegar até ele? Tem gente que entra no templo, mas a alma tá do lado de fora, gritando por socorro. Enquanto isso, tem quem afogue suas lágrimas num copo de cerveja, numa bituca de cigarro, fingindo que tá tudo bem, quando por dentro só tem silêncio e vazio. Mas calma. Isso não te torna pior do que ninguém. Spinoza e Nietzsche passaram a vida inteira mergulhados nesses dilemas. E se esses caras, que dedicaram a existência à busca do sentido, também se perderam às vezes, então por que você teria todas as respostas? O que ninguém te contou é que talvez Deus não esteja exatamente no lugar onde você anda procurando. Talvez ele esteja naquela risada boba do seu filho. No abraço silencioso da sua esposa. No bom dia de um estranho na rua. Talvez ele seja aquela força invisível que te fez levantar da cama hoje, mesmo depois da semana mais difícil da sua vida. A gente aprendeu a associar Deus a dogmas, a horários, a rituais. Mas e se ele for liberdade? E se for amor puro, sem cobrança? Porque vamos ser sinceros, dizer não posso brincar hoje, filho, tenho culto, soa mesmo como vontade dele, ou como medo de quebrar uma regra imposta por homens. Se existe um rei lá em cima, com certeza ele sorriria ao ver você priorizando o tempo com quem ama. Isso não é desrespeito. Isso é presença. E presença é sagrada. A real é que todo mundo tem fé. Até quem diz que não acredita em nada. Porque, para acreditar no nada, também é preciso fé. Fé de que o vazio é o fim. Fé de que não há propósito. Então não se engane, até quem renega, carrega a fé, só que de um jeito diferente. E essa fé que vive em você, mesmo distorcida, mesmo confusa, pode ser muito mais poderosa do que a de quem passa a vida inteira recitando orações, mas nunca viveu um segundo de verdade com o coração entregue. O problema não é a religião. O problema é quando ela vira um sistema. Quando ela te cobra dinheiro, horário, perfeição. Quando você entra e sai do templo mais cansado do que entrou. Quando ela finge curar, mas só impõe culpa. Deus não precisa de ritual forçado. Ele quer sua verdade. Agora olha para dentro. Sério. Fecha os olhos e pensa, quando ninguém está olhando, você é quem diz ser? Você pratica o bem porque sente, ou porque tem medo de ser punido?
A sua oração é um protocolo? Ou é aquele momento que você rasga o peito e fala com ele como quem fala com um pai de verdade? Não estou dizendo que o Pai Nosso não vale. Mas e aquele papo reto? Aquele choro no banheiro? Aquele me ajuda sussurrado à noite? Isso também é oração. Isso também é fé. Talvez até mais. Porque vem cru. Vem nu. Vem real. A energia que a gente chama de Deus não é uma jaula. Ela é porta aberta. Ela não quer te prender num sistema. Ela quer te libertar do que você mesmo se impôs. Então, se você sente que vive numa prisão disfarçada de fé, talvez seja a hora de reencontrar essa energia por outro caminho. Deus, ou o nome que você quiser dar, não quer te ver com medo. Ele quer te ver vivo, pleno, amando. E se você ainda não sabe como chegar até Ele, talvez tudo comece com um gesto simples, olhar para o céu e dizer: "Tô aqui e tô tentando". Isso já é um começo. Isso já é fé. E se você chegou até aqui, nesse vídeo, nessa conversa, talvez você tenha sido escolhido para ouvir isso hoje. Porque no fundo, a resposta não está no altar. Está no seu coração. Você já reparou como a maioria das pessoas acredita que só existe uma forma de se conectar com Deus? Como se Ele estivesse trancado dentro de um prédio, esperando que você chegue no horário certo, com a roupa certa, com as palavras certas. Mas e se eu te dissesse que isso não é de hoje? Que tem gente há séculos tentando gritar o que você sente agora e ninguém ouviu. Baruch Spinoza, por exemplo, um nome difícil, mas uma ideia simples: Deus é tudo. Ele não está só na Bíblia, nem no altar. Ele está no vento, no olhar de um cachorro, no cheiro do pão quentinho saindo do forno. Spinoza foi chamado de herege, expulso da própria comunidade. Tudo porque ousou dizer que Deus não era um velho sentado nas nuvens julgando o mundo, mas sim a própria existência. E aí eu te pergunto, quem é mais herege? Ele, que sentia Deus em tudo, ou quem só encontra Deus quando alguém manda? Friedrich Nietzsche veio depois e falou aquela frase que chocou o mundo: Deus está morto. Mas o que poucos entendem é que ele não estava zombando de Deus. Ele estava lamentando. Nietzsche não conseguia mais encontrar o sagrado nas igrejas. Viu a fé ser transformada em moeda, em controle, em culpa. E quando ele disse que matamos Deus, ele estava falando de mim, de você, da sociedade inteira que trocou o sagrado por uma obrigação. Ele não era ateu no sentido frio da palavra. Ele era alguém com fome de sentido, que não encontrou respostas nas paredes da religião. E se você também não está encontrando, talvez seja porque está procurando no lugar errado. Søren Kierkegaard, esse sim era cristão. Mas do tipo que não abaixava a cabeça para pastor nenhum. Ele dizia que ir à igreja não te torna crente. Que fé de verdade não é estar sentado num banco todo domingo. Fé de verdade é aquela conversa no escuro. É ajoelhar no chão do quarto e dizer: Pai, eu tô perdido. Kierkegaard acreditava que a oração não muda Deus, muda quem ora. Ou seja, Deus já está ali. Sempre esteve. O que muda é o quanto você se permite sentir. E se você vive com medo, com culpa, tentando ser aceito por um sistema, talvez sua fé não seja sua. Talvez seja um reflexo do que esperam de você. E aí vem Henry David Thoreau. O cara que largou tudo e foi viver sozinho na floresta. Ele não queria luxo, nem respostas prontas. Só queria silêncio. Paz. Ele acreditava que a natureza fala mais de Deus do que qualquer pregação. Que no barulho das folhas, no caminhar das formigas, no nascer do sol, tem mais verdade do que em qualquer ritual mecânico. Thoreau te lembraria hoje: se você quer ouvir Deus, desligue o mundo. Vai andar descalço. Vai conversar com o céu. Deus nunca precisou de templo para te alcançar. Foi a gente que precisou de paredes para se sentir seguro. E por fim, Rainer Maria Rilke. Um poeta. Um homem que chorava escrevendo. Ele dizia que ninguém pode te dizer como encontrar Deus. Que não existe receita, nem manual. Agora me responde de verdade, o que você acha de tudo isso que a gente acabou de conversar?
Esquece as respostas prontas, esquece o que te disseram que era certo ou errado. Só sente. Fecha os olhos um instante. Respira. E pensa, você está vivendo ou só existindo? Porque a verdade é que muita gente está aqui só cumprindo tabela. Acorda, trabalha, come, dorme, repete. Sem alma. Sem sentido. E isso não é vida. Isso é só uma sobrevivência bem maquiada. E sabe o pior? A gente aprende a chamar isso de normal. Aprende a achar que sentir demais é fraqueza. Que questionar é pecado. Mas no fundo, você sabe. Você sente. Que tem algo maior. Algo gritando aí dentro querendo ser ouvido. Então antes de sair desse vídeo e voltar pro automático, para de verdade. Olha para sua vida com sinceridade. O que você está fazendo com o tempo que te deram? Tá seguindo um plano que é seu, ou só tá vivendo o sonho dos outros? Porque enquanto você corre atrás do que mandaram correr, a vida tá passando. E Deus, ou o nome que você quiser dar, tá ali, parado, esperando só um gesto seu. Um olhar honesto. Uma palavra verdadeira. Não precisa de templo, de ritual, de máscara. Só precisa de presença. De entrega. E talvez, só talvez, esse vídeo tenha sido o chamado que você estava esperando. Se chegou até aqui, você já sabe, você foi escolhido.